Então, nós estamos gravando. Hoje é... Gente, fecha o áudio para gente conseguir fazer a gravação direitinho. Hoje é dia 11 de dezembro de 2020. Esta é a nossa primeira reunião com as famílias dos alunos novos. Bem-vindo a todos. E nós vamos iniciar a reunião como se as aulas voltaram. O que se tiver aula presencial. Então, nós já apresentamos a equipe gestora. Acho que tem alguém com o fone ligado. Consigo desligar? Você acha que é ligado? Eu acho que tem mais de um. Eu acho que tem alguém. Pronto. Nós agradecemos a presença de todos e nós vamos dar os uniformes iniciais. O horário de funcionamento da unidade escolar, quando nós temos aula, é das 7 até as 18 horas. No ensino remoto é diferente, né? Porque a gente não conta com uma equipe tão grande, então nós trabalhamos das 8 ao meio-dia e das 13 até as 16, ficamos até um pouco mais, mas o horário de atendimento mesmo é até as 16. Meios de comunicação, escola e família, quando estivermos presenciais, nós teremos a agenda dos alunos, mas por enquanto, né, na forma remota, a gente vai usar muito esses grupos de WhatsApp. Tá, então, precisou de alguma coisa, a gente pode falar com a gente no grupo de WhatsApp, o que vocês precisarem, qualquer dúvida, que a gente responde sim. Se a gente não responder na hora, aguarda um minutinho que a gente já responde, tá? Atestados médicos. Se vocês precisarem de afastamento da criança por atestado médico, vocês podem mandar o atestado médico para a escola, né? Pode trazer até aqui, pode mandar pela criança na agenda ou pode tirar uma foto no WhatsApp e mandar, mas tem que ter uma foto bem legível. O papel não pode estar dobrado nem torto, tem que ser uma foto que dê para ler, tá bom? Bom. Frequência das reuniões com família, né? A gente sabe o quanto é importante essa relação que a gente vai estabelecendo com vocês, né? Então, essa está sendo a primeira para a gente estar se conhecendo. O ano que vem, nós teremos algumas ao longo do ano. E é muito importante a presença, a participação de vocês, né? Para saber como é que estão as crianças e para a gente ir melhorando o vínculo, né? A gente vai se conhecendo mais, conversando mais. Isso. O atendimento... Ana. Oi. Yara, eu posso falar em relação... juntar a comunicação da escola e o atestado médico também, para falar? Claro. Gente, eu acho que nem toda vez que a criança está doente, vocês levam no médico. Muitas vezes vocês sabem até que remedinho, repouso, a criança vai ficar em casa, mas a gente pede que no dia seguinte, quando retornar, se vocês não levarem no médico, escreve um bilhetinho na agenda que vai estar justificando também essa falta. É só uma explicação que a gente necessita para essas faltas, tá bom? Isso, bem lembrado, Yolanda, principalmente quem tem Bolsa Família. Exato. É muito importante. Exato. E assim, não deixar de explicar o que aconteceu para a gente estar justificando essas faltas, tá bom? O meio de comunicação com vocês é muito importante, tá bom? Se for por escrito, melhor ainda também. O atendimento pelas professoras, vocês precisam marcar, tá? Sempre entre em contato com a escola e a gente agenda um dia. Porque as professoras, normalmente, elas estão com os alunos. E quando elas estão com os alunos, elas não podem largar a sala para atender as famílias. Então, precisa ser agendado. Olá, Patrícia, estamos vendo que você entrou agora. Bom dia. Eu sou a mãe de Corban, tá bom? Nome de quem? A mãe de quem? Cauê Corban. Cauê. Ok, tá anotado aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. E o atendimento com a equipe gestora também é a mesma coisa. Precisou falar com a gente? Dá uma ligadinha aqui na escola. Vou colocar o telefone da escola lá no grupo e marca para a gente atender, tá? Por quê? Porque a gente tem muita reunião, a gente tem muita gente para atender e a gente precisa organizar.
E também para vocês não ficarem esperando ou acabar vindo aqui e a gente não está na unidade, também pode acontecer. É que quem tiver a disponibilidade, nas segundas-feiras, né, a gente, avisando com antecedência, a gente atende também no período da noite, depois das 7h30. Acidentes. Acidentes em casa ou na escola. O que a gente pede, né? Quando acontecer da criança se machucar na escola, a gente sempre vai avisar vocês. Se for alguma coisa urgente, a gente vai ligar, vai ter um contato imediato. Se for uma coisa mais simples, mais rotineira, a gente avisa pela agenda, a professora dá um retorno para vocês. E a gente vai pedir a mesma coisa quando a criança se acidentar em casa. Aconteceu alguma coisa, tá com machucadinho, manda um bilhetinho quando for presencial na agenda, ou como a gente já falou, né, nos grupos de WhatsApp, para a gente ficar atento também. A gente, às vezes, acha que não foi nada, né? Mas às vezes pode ser alguma coisa séria e a gente precisa ficar de olho, né? Às vezes a criança cai, bate a cabeça, faz um galinho, parece que não foi nada. Aí, mais tarde, dá uma soneira na criança, dá alguma coisa e a gente tá achando que a criança só tá cansada, né? Então, é muito importante, tá? Nunca deixe de falar quando ela se acidenta, a gente também nunca vai deixar de falar para vocês. Medicação e horário de aula. Gente, primeiro, é bom não tomar remédio na escola. É a melhor coisa. Mas se tiver um remédio muito importante que caiu no horário da escola, aí vocês nos avisam e a gente vai segurar esse remédio na secretaria e dar no horário correto para a criança. Por quê? Gente, normalmente remédio de criança é gostoso e eles vão dividir com os amigos, lá na mochila, no final da sala, no fundo da sala, sem a professora ver. Sabe aquela amoxicilina, docinha, cor-de-rosa? Gente, aquilo é 10 para você dividir com os amigos. Então, ó, a gente não pode confiar em criança, tá? A criança brinca, a criança não tem noção do perigo, então não mandem remédio para a escola, só em último caso. Né, tenta ajustar os horários para tomar em casa, mas se não puder, não tem problema, a gente ajuda vocês, mas fala com a gente primeiro, tá? Para a gente segurar o remédio na secretaria. A receita, né? E a receita também, né? A gente não pode dar remédio sem receita médica, manda a receitinha junto, manda o remedinho e a gente dá aqui. Peculiaridades quanto à saúde. Assim como na creche, né, vocês fazem lá uma anamnese, respondem um questionário, na MF também vai ter. Ele é um pouco mais simples que o da creche, né? Porque eles já vão crescendo, já são outras perguntas. Mas é muito importante a gente saber essas questões das crianças, tá? Às vezes a criança toma alguma medicação com regularidade, ou às vezes a criança tem alguma especificidade, alguma coisa muito específica dela, que é importante a gente saber. Assim como a Yara falou quando se machuca, né, que a gente tem que ficar mais atento nessas situações também. Então, é muito importante que a gente tenha realmente esse vínculo de confiança, que vocês confiem na gente e a gente em vocês também. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma criança que tem asma ou tem uma alergia muito forte. Então, vamos supor, a professora vai fazer um trabalho com tinta, a professora, sabendo que essa criança tem alguma coisa, ela já vai deixar as janelas mais abertas, ou já vai pedir para essa criança, olha, se você sentir alguma coisa, me fala. Ou, por exemplo, se é uma criança diabética, porque a gente vai ter que dar alimentação especial. Ou se é uma criança que tem problemas, às vezes a criança faz mais xixi do que o normal, então ela vai ter que ir no banheiro mais vezes. Tudo isso vocês precisam contar para a gente. Porque a gente tem que cuidar dessas crianças de uma forma adequada. Às vezes a gente não está sabendo, a criança não fala. Imagina você tá dando lá aula de matemática, tá ensinando os números e a criança, posso ir no banheiro? Aí você fala assim. Aí você começa de novo, a criança, posso ir no banheiro? A professora vai falar para a criança, não pode ir no banheiro. E às vezes precisa. Às vezes não é uma coisa que a criança consegue controlar. Então, a gente precisa que vocês contem. Não importa qual criança tenha, gente. A gente precisa ser o vínculo de confiança de vocês. Material escolar. Recebimento, organização, cuidado. Vocês precisam cuidar bastante do material escolar, colocar nome em tudo, né? Que vai para casa, volta na mochila, olha se tem lápis, olha se tem borracha. Nós vamos dar o material, mas esse material a família precisa cuidar, né? Dos livros didáticos também, vai para casa para fazer lição, o livro tem que retornar.
Livro para ler de história, o livro vai para casa, depois ele tem que retornar, e a gente conta muito com vocês nesse cuidado. Roupas e calçados. O que a gente pede, né? Vai ter uniforme, então priorizar sempre o uso do uniforme. É bom para a segurança das crianças, segurança de vocês, né? Fácil identificação. Enquanto não tiver uniforme, roupa confortável, né? Eles terão o dia de educação física, então eles precisam estar com uma roupa confortável, uma roupa adequada. Menininha às vezes gosta de uma sandalinha, alguma coisa que às vezes não é o mais adequado para aquela atividade, para aquela aula, né? Outra coisa importante, e como a gente falou do material, identificar, principalmente o uniforme, né? Que é todo mundo igual. Põe do lado do avesso, com um esmaltezinho, alguma coisa com o nome da criança, facilita bastante. Isso, você sabe. Eu falei da troca. Olha, gente, uma criança com uniforme, se ela escapar da escola, a gente pega ela na rua, porque a gente olha de longe, a gente sabe que é daqui. Uma criança, identifica, né? Uma criança sem uniforme, se, vamos supor, na hora da saída, ela sair no meio do povo, ninguém percebe. Se ela tá com uma blusinha assim, uma camiseta vermelha, uns shortinhos, a gente vai achar que é de outra pessoa, né? De uniforme não. Com uma criança uniformizada, ela não passa, ela não vai longe. A troca de roupa. Precisando, vocês tiverem alguma situação, pode mandar uma troca na escola, né? Vamos supor, o que vocês acham que vai fazer frio, né? Tá calor e pode virar o tempo, ou às vezes a criança acaba fazendo xixi na roupa, a gente conhece os filhos, né? Sempre achar que tem alguma situação, pode mandar uma roupa na mochila. O que não trazer para a escola, Ana? O que não trazer, gente? O que o professor não pediu, né? Então, os professores às vezes vão combinar com vocês o dia do brinquedo, aí trazer o brinquedo apenas nesse dia. Eles têm uma fase, a gente passa por isso todo ano, que eles trazem escondido aqueles tazos, né? Põe no bolso que ninguém nem vê. É bom ficar atento, dar uma olhada na mochila, porque às vezes já aconteceu de trazer o celular da família escondido para a escola. Depois a mãe fica desesperada procurando o celular, vai ver tá com a criança na escola. Então, cuidado. O que trazer, né? O material e o que for pedido pelo professor. Isso, conversem com as crianças, porque, olha, a gente já achou aqui na escola coisas incríveis. Você sabe que, acho que foi ano passado, não me lembro se foi ano passado, a família separou o dinheiro da conta de água, de luz, tudo, né? E colocou aquele bolinho de dinheiro. E a criança achou o dinheiro e trouxe, estava distribuindo aqui na escola e a gente pegou e conseguimos devolver o dinheiro para a família. Então, as crianças são incríveis, eles trazem coisas assim que vocês nem imaginam. Então, celular novo da mãe. A mãe acabou de ganhar o celular do marido, aquele celular super top, lindo. A criança estava aqui passando o celular dela no pátio, na mão de todas as crianças, né? Então, assim, fiquem de olho, criança é muito rápida. E hoje, você quer falar? Eu quero, em relação ao brinquedo, eu acho legal também estar reforçando que esses brinquedos tenham o nome embaixo, em algum local, identificando que é da criança, e assim, desde a saída de casa, para estar pedindo para a criança, assim, que se for trazer aquele determinado brinquedo, que ele, assim, deixe o colega brincar, porque muitas crianças chegam, minha mãe não deixa emprestar, minha mãe não deixa você brincar junto. Então, assim, que possamos ter a mesma fala das crianças, assim, brincarem juntas. Então, assim, pedir para ele, brincar junto, você pode deixar o colega brincar, mas pede para não estragar, tudo mais. Mas, assim, selecione esse brinquedo. Não vai mandar um brinquedo muito caro, sabendo que corre o risco de quebrar. É porque o objetivo do brincar é justamente esse, né? É o socializar, é o estar junto, né? Então, isso realmente é muito importante. Não vai trazer aquele top blaster que, né, caiu, quebrou, enfim, né? Uma coisa que dê realmente para dividir, que dê para brincar junto, que seja gostoso para as crianças. Algumas crianças segurando o brinquedo, nem ele brincando, com medo de quebrar, porque minha mãe falou que não pode quebrar. Então, se não vai quebrar, então eu vou ficar ali guardando ele. Então, seleciona muito bem o que for trazer para a escola. Tá? Era isso. Desculpa. Brincar, né? Vamos lá, outra.
Merenda, lanche e merenda, gente. A Craiza manda toda a alimentação da criança, não pode trazer nada de fora, tá? Não pode trazer refrigerante, salgadinho, bala, chiclete, nada, não pode. Nós temos várias crianças com restrições alimentares, e se a gente traz alguma coisa de fora, a criança vai acabar dividindo e às vezes dando para uma criança que não pode comer uma coisa que vai fazer mal para ela. Então é proibido, tá? É proibido por lei, é uma lei federal, né? Então, assim, não é aqui na escola que a gente decide, isso daí a gente tem que obedecer uma lei maior, tá? Assim como também aniversários, né? Ah, aniversário da criança, vou mandar bala para todo mundo, vou mandar um bombom. Gente, infelizmente, essa época nós já passamos, nós não estamos nessa época, nós, como a Yara disse, nós temos uma lei, a gente não pode fazer aniversário, nem festinhas com comes e bebes na escola, tá bom? Antigamente até tinha, agora não pode mais, mesmo essa lei é bem rígida, né? O que acontece? Como a Yara comentou, tem muitas crianças que têm problema de alimentação, problemas alimentares que geraram aí mal-estar para a saúde, que a gente tem que cuidar. É verdade. Transporte. Nós temos aqui como a creche o transporte escolar. As crianças que já eram do transporte escolar na creche continuarão na IMEF. Tá? Começar presencial vai ter documentação para vocês preencherem, mas é muito parecido com o que já acontece na creche. Tá? Alguém aqui já é do transporte? O Yuri. E também, caso a família muda de casa, necessita desse transporte, tem que passar na secretaria pessoalmente fazer esse pedido. Não é de prontidão, que acontece de um dia para o outro. Ah, vai começar amanhã no transporte. Não é assim. A gente depende de uma organização que vem da Secretaria de Educação para colocar essa criança no transporte, porque é rodovia, é tudo mais, é uma burocracia, tá bom? Mas mudou de casa, necessita, passa na secretaria e conversa com a gente. E é uma empresa terceirizada, né? Então a gente manda para a Secretaria de Educação, a Secretaria manda para eles fazem o processo burocrático e devolvem para a gente a resposta. Então sempre demora uns dias. Só aproveitando essa deixa, gente, não é só do transporte, né? Mesmo quem não é do transporte, mudou de endereço, mudou o telefone, atualiza sempre com a gente, porque é um vínculo muito importante. Já passamos por situação da criança tá passando mal na escola, a gente precisar entrar em contato com a família e não ser mais nenhum daqueles telefones que a gente tinha, né? Então, esse é um contato que a gente tem que ter sempre atualizado, endereço e telefone de todo mundo. Ah, Ana, posso aproveitar? E você falou esse negócio de criança passando mal na escola? Se vocês perceberem que a criança não está bem naquela noite, um dia anterior, que vai passar mal no dia seguinte na escola, gente, nem manda para a escola, a gente justifica através de bilhete, porque a gente sabe que muitas mães moram muito longe. Aí a criança fica ruim na escola e muitas vezes a gente não consegue contato. E às vezes a mãe está chegando em casa, vai ter que retornar para pegar a criança. Se vocês percebem que a criança não vai ficar bem na escola, vai sentir dor, vai passar, não manda. A gente justifica a ausência dela, que a gente compreende essa situação. Gente, relatórios, se vocês precisarem de um relatório da criança, tem que vir com o pedido médico, tá? Só o médico, ele pode pedir relatório da criança, psicólogo, qualquer um desses. O que a gente não pode é sair por aí fazendo relatório sem nenhum pedido, né? Ele tem que ser amarrado. Tem que ter um profissional que pede relatório pra gente, a gente devolve pro profissional, tá ok? Vou comprar um batom. É um batom. Aulas, passeios, atividades fora da escola. Quando todo passeio que a gente tiver, a gente vai sempre mandar uma autorização para vocês, tá? Qualquer lugar que a gente saia. Exceção vocês vão ter também uma autorização, às vezes, para alguma atividade aqui no entorno da escola. Aí é uma autorização única para o ano. Mas toda vez que a gente sair para mais longe, vai uma autorização para vocês, tá? Crianças sem autorização, a gente não pode levar. Então, é muito importante para que a criança chegue na escola sem autorização e depois vocês, poxa, meu filho não foi, ficou em outra sala. É porque realmente a gente tem uma legislação também
que é para a segurança de vocês e para a segurança das crianças, né? Sem autorização a gente não pode levar. Isso, cuidar bastante da higiene, né, da saúde, prestar atenção no que o professor pede, se o professor for fazer trabalho de escovação de dentes, né, manda tudo direitinho, troca a toalhinha da bolsa, troca a escova se precisar. Normalmente a gente fornece, né, uma escova no início do ano, mas a gente sabe que as escovas não duram tanto, né? E como nós estamos passando por uma pandemia, eu creio que no ensino presencial a gente não vai mais abandonar os nossos protocolos de higiene, né? Eu acredito que nós vamos seguir todos os protocolos, eu acho que daqui para frente sempre. Né? Eu acho que foi uma bela lição que a gente tomou, né? Que estamos tomando, aliás. Aqui eu já falei, né? Atualização dos dados cadastrais, eu já tinha comentado antes, da importância de ter sempre atualizado o telefone e endereço de vocês, né? Isso, e quem pode e quem não pode buscar as crianças. A gente só vai entregar a criança para quem vocês deixarem o nome, né? Então, aconteceu o ano passado também. A mãe esqueceu de colocar o nome do pai para buscar a criança no transporte, aconteceu isso. Por quê? Porque o pai trabalhava naquele horário, então ela nunca imaginou que um dia pudesse o pai ir buscar o filho. Então, ela não colocou, ele nunca ia mesmo, né? Só que aconteceu alguma coisa lá no trabalho dele e ele naquele dia estava em casa, foi buscar a criança. A moça não entregou. E ele ficou transtornado, de raiva, né, da moça, mas a moça estava no direito dela de não entregar se o nome dele não está lá, a gente não sabe. Então, assim, ó, quem vocês acham que vai buscar a criança, põe o nome de todo mundo, né, dá os dados de todo mundo. E também pela agenda, né? Inclui pela agenda. Bem, no decorrer do ano, vou incluir uma vizinha que vai pegar. Manda por escrito na agenda o nome, o RG, que a gente inclui também. Isso. E pai que não pode tirar a criança só com restrição judicial. Porque às vezes a família pode brigar, né? Acontece algum desentendimento na família, e aí a fala de boca, né? Não deixa o pai pegar. Mas aí não pode, gente, né? E tem que ser judicialmente. Se tiver esse caso também de restrição, é restrição que fala? Restrição que o pai não for pegar, nos avisa, porque se o pai chegar na escola e a gente tem lá a documentação que ele é o pai, a gente vai entregar. Só no transporte que não, que no transporte a moça não tem como fazer levantamento do documento da criança, né? Ela vai estar lá, ela não vai ter o arquivo. Mas então, na escola, avisa a gente, porque qualquer coisa, se tiver esse caso, a gente liga para vocês, fala, ó, tá aqui, o que a gente faz? Tá bom? Isso. No ensino presencial, nós temos horário de adaptação. A gente não sabe quando volta às aulas, mas quando voltar, provavelmente tenha, e aí a gente avisa vocês direitinho. Normalmente é uma semana, né? Normalmente, A importância de não se atrasar para trazer e buscar a criança. A gente tem uma rotina bastante, como é que eu vou dizer? Uma rotina rotineira. É meio estranho, mas a gente tem o nosso horário fechadinho, né? Então, a criança atrasa, por exemplo, na entrada, pode acontecer dela perder o café da manhã. Então, é importante vocês respeitarem esses horários. Tá? A gente já colocou, né? As crianças vão entrar às 7 horas, né? As da manhã, as da tarde entram às 13. De manhã, a gente abre o portão 10, 15 para meio-dia e à tarde, 10, 15 para 6. Do transporte que sai um pouquinho antes. E é muito importante para as crianças, para eles se sentirem seguros, né? De que eles virão para a escola e de que eles voltarão para casa. Né? Então, esse respeito aos horários, esse cumprimento dos horários é bastante importante. Exato. E até porque atrasou, por exemplo, para pegar a criança ao meio-dia ou na saída às 6 horas, a gente não tem funcionário para ficar, né? Do meio-dia a 1 é aquele horário que eles estão limpando, estão organizando para receber a turma da tarde, e na saída, porque tem o horário de funcionamento da escola e os funcionários também têm, né? A vida particular, também tem os filhos para estar encontrando em casa, então é muito importante esse respeito de horário. Ainda sobre a rotina,
Das 7 horas da manhã, Ana, das 7 da 1 também. Uma vez por semana nós cantamos o hino, então, e é antes do café e é antes da acolhida do almoço aí, do período da tarde. É importante que essas crianças cheguem no horário, mesmo que tome café em casa, mas é um momento que começa tudo ali o dia, né? Ele começa conversando com o colega ali sentado, tudo mais. É importante se acolher aí das 7 horas e da 1 hora, tá bom? E aí, normalmente a criança que fica muito tempo na escola, depois que todos foram embora, elas costumam ficar desesperadas. Assim, é muito triste ver, né? Eles choram, não é muito bom. E saída antecipada, se for tirar a criança antes do horário, turma da manhã tirar até as 11, turma da tarde até as 17. Por quê? Porque depois desse horário a gente começa com o movimento de que as crianças vão para o transporte, as professoras vão arrumar da lição de casa e a gente fica sem funcionário para ir buscar a criança na sala e causa um transtorno na escola, né? Então, a gente pede sempre, mas só a saída antecipada se for justificável, né? Se for por causa de um médico, alguma coisa importante, né? Senão, melhor não tirar. Para o ano que vem, está previsto, a gente provavelmente comece aí com o ensino híbrido, né? Nós não sabemos ainda como vai ser o ano de 2021, mas a pandemia, por enquanto, ainda está aí, né? Então, existe uma plataforma da prefeitura, eu acho que vocês já começaram a ter algum acesso também na creche, né? Que é o Santo André Virtual. Plataforma SA, Santo André Virtual, né? Eu acredito que vocês já tenham tido um contato, mas o ano que vem, a gente vai estar usando bastante. Sim, e aí vocês receberam também o chip na creche, né? O chip também vai ser para a utilização desse aplicativo, né? Ele vai continuar validado, o mesmo chip que vocês já receberam, então não vai precisar ter nenhum tipo de troca, nenhum tipo de adequação. Né? Não tem sinal da Oi, né, para a utilização do chip. Ana, fala da ampliação. Sim. Então, a gente, né, quando veio o chip para nós esse ano, muitas famílias já nos comunicaram, né, que a Oi não pega muito bem por aqui. E algumas regiões não estão funcionando ainda. Nós falamos com o pessoal da prefeitura, né, da Secretaria de Educação, e eles nos comunicaram que existe aí um acordo com a Oi de ampliar o sinal. Então, a gente pede para não devolver o chip. Fica com ele mesmo assim que não está pegando no momento, porque existe essa possibilidade, né? Uhum. E caso a gente continue em ensino remoto, né? Se a gente não voltar à aula presencial, né? Para vir retirar as atividades quinzenalmente, de acordo com a divulgação das datas, né? Que a gente sempre divulga. Até falar um pouquinho, né, como é que foi esse ano, né? Esse ano a gente começou com essas atividades sendo impressas na escola e os grupos de WhatsApp entre família e professor, né? Então, a gente acreditamos que a gente ainda comece dessa forma. Então, vai ter as datas para vocês estarem aqui retirando as atividades e depois devolvendo. E, paralelamente, esse uso da plataforma virtual. Uma ação não vai negar a outra, né? A gente está levando as duas. E devolver as atividades. Posso? Pelo grupo do WhatsApp da professora, a professora muitas vezes auxilia a criança, vocês entrem em contato com a futura professora, né, que vai ter esse acesso, e aí ela pode até auxiliar, porque a gente compreende e a gente está vendo que muitas crianças não estão conseguindo fazer as atividades junto com as famílias, e junto com o professor a gente sabe que é diferente, né? O professor tem aquela didática, todo aquele macete para conversar com a criança. E aí, vocês podem conversar com a professora e marcar um horário para a criança fazer junto essa atividade com a professora. E aí, as nossas professoras desse ano, elas são bem solistas, acredito que o ano que vem também, e vão estar aí ajudando vocês nessa etapa, que vai ser uma etapa de alfabetização, visto que a gente sabe que muitos conteúdos da creche, do infantil, perdão, do infantil a gente vai estar revendo neste ano de 2021,
vai ser 2 anos em um, nós vamos estar compreendendo o processo da criança. Então, em relação ao conteúdo, ao fazer deste ano de 2021, a gente vai ter um cuidado a mais em relação a essas atividades que a gente vai estar enviando para casa. E dúvidas é só chamar. Até a gente também, muitas vezes a gente tira dúvidas, viu? E assim, ter esse vínculo forte, porque a Yolanda estava falando aqui, eu estava só imaginando, né? A ansiedade de vocês. Uhum. Saber, meu filho está indo para o 1º ano e eu não sei como é que vai começar esse ano, né? Se vai ser presencial, se não vai ser, né? Então, sofrer, né? Sofrer que vai começar. A gente sabe que no presencial é 1 hora a mais, na creche eles estão acostumados com 4 horas, estar lá, na MEF é 5, de início estranha, mas a gente sabe que as crianças se adaptam, né? E a gente busca de uma melhor forma possível para que não seja sofrido aí essa transição. E sempre incentivar as crianças a interagir com os professores pelo meio digital, né? Incentiva a criança a falar com o professor no WhatsApp, incentiva a criança a dar devolutiva, porque esse meio digital ele veio para ficar, né? É uma nova modalidade na nossa vida. Uma nova ferramenta, né? E eu acho que nós encerramos a pauta e se alguém tiver dúvida, é só falar, está aberto o microfone para vocês. Então, também pegar o nome de quem foi entrando no decorrer da reunião. Eu vi que algumas pessoas foram chegando. Alguma dúvida, gente? Aline ficou. Drica Fernandes, gente, quem é, por gentileza? Drica, qual é o nome do seu filho? Come un pancito a mi hijo. Que hacerle todo. Hacerle un todicito con pan. Pode escrever no chat também, qualquer coisa, o nome. Também pode escrever no chat, gente. Pode escrever também, quem participou também pode colocar lá no grupo de WhatsApp. Coloque, eu participei, e o nome da criança. Vou ter que falar agora. Gente. Não me interessa. Então, Patrícia levantou a mão. oi, Patrícia, pode falar. Eu queria só lembrar que eu optei por não receber o chip, porque eu prefiro usar o meu mesmo, tá? Então, para lembrar que é esse número que fica disponível para vocês, tá bom? Tá ótimo. Para qualquer hipótese, qualquer recado, tá? Eu posso sair da reunião, tá tudo certo? Tá tudo certo. Quem não tiver dúvida nenhuma, já pode sair, está com o nosso agradecimento. Gente, Feliz Natal, um ano novo maravilhoso para vocês, olha, tudo de bom, o ano já acabou e que tenham festas maravilhosas. Obrigada, para vocês também. Então, bem-vindos. Obrigada. Gente, precisando, estamos aqui. Sabe que